Crescendo em Cristo. Lhe faço um convite para poder se inscrever no canal. Se inscreva no canal, compartilhe para as pessoas, a fim de que as pessoas possam conhecer esperança, essa mensagem transformadora, essa mensagem que realmente tem nos ajudado a nos manter mais ligados a Cristo. Mais uma vez, bem-vindo ao programa Crescendo em Cristo. Deus lhe abençoe. E hoje vamos falar sobre mentiras sobre o pecado. Eu gostaria de abrir contigo o livro de João capítulo 8, onde vamos tirar a lição de hoje. 8, versículo 44, diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se formou na verdade, porque nele não há verdade, e quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Sabe, inúmeras vezes o diabo tem trazido para nós o que chamamos mentira sobre o pecado. Quantas vezes o diabo tem falado no seu coração sobre isso? E uma das primeiras mentiras sobre o pecado é que ele diz que o pecado traz realizações. Quantos de nós hoje estamos mortos na vida espiritual porque achamos que um pecado cometido nos traz realizações? Ele também fala, nos ensina, o diabo nos ensina que é muito fácil vencer o pecado. Mas nós sabemos que se fosse fácil vencer o pecado, eu e você não precisaríamos da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele ainda diz que eu e você podemos vencer o pecado sem recorrer a Deus. Frustrante. Quando eu e você tentamos vencer o pecado sem recorrer a Jesus, automaticamente nos frustramos e caímos outra vez em pecado. Outra mentira sobre o pecado que o diabo trouxe para nós, ele diz que é impossível ser um modelo de cristão de acordo com a vontade do Senhor. Eu vou dizer que isso é mentira, porque os outros discípulos tiveram as mesmas tendências que nós temos hoje. Então é possível chegar a um padrão do cristianismo real. Também nos diz que você não precisa tratar o pecado imediatamente. Quantos de nós, após ter cometido o pecado, ele vem aquela voz que Deus não te vai ouvir? Mas eu estou dizendo para ti, filho, não importa quão longe você foi, não importa que tipo de pecado você cometeu, não importa quão cedo você cometeu esse pecado, tão logo você cometa algum pecado, você precisa recorrer a Deus. Outra mentira também é que o pecado não traz consequências. É possível plantar batata e colher uvas? Não. Como não é impossível plantar pecado e não colher consequências. Qualquer tipo de pecado cometido traz consequências. Outra mentira sobre o pecado é que Deus não me vai julgar porque todo mundo faz a mesma coisa. Que grande mentira. Se eu cometo com todo mundo, Deus vai me julgar com todo mundo também. Deus não vai me julgar simplesmente porque todo mundo faz. Não. Se todo mundo comete e será julgado por isso, Deus vai me julgar por isso. Então não vai nessa que todo mundo comete pecado e você também precisa cometer pecado. Outro aspecto, Deus não vai me julgar porque eu não sou tão mau quanto os outros. Se não nos assemelhamos à multidão, tentamos nos afastar da multidão e definir que o pecado dos outros é maior do que o meu. Quantas vezes eu e você pensamos nisso e olhamos para as pessoas e dizemos assim: não, aquele irmão cometeu um pecado maior do que o meu. Não importa qual tipo de pecado você cometeu. Se o outro cometeu adultério e você comete cobiça, Deus te vai julgar da mesma maneira. O outro aspecto, Deus não te vai perdoar, por isso vai em frente e peca. Esqueça, querido. Esqueça isso. Se existe vida, existe esperança. E o outro aspecto, Deus nunca te vai perdoar. Sabe quantas pessoas hoje estão envolvidas em pecados, no lamaçal do pecado, porque ouviram essa voz? Ouviram a voz de que Deus nunca te vai perdoar. Mas eu venho dizer outra voz para si, outra palavra para si. Deus ainda te pode perdoar. Não importa quão longe você foi. Não importa quão distante você foi. Não importa que tipo de pecado você cometeu. Deus ainda te pode perdoar. E
que hoje você compreenda que essas são mentiras contra o pecado. Que você entenda que o pecado não traz realizações. Que você compreenda que não é tão fácil lidar com o pecado. Que você entenda que você precisa recorrer a Jesus todos os dias para vencer o pecado. E que você entenda que é impossível vencer o pecado sem nos abraçarmos a Cristo. E que é possível chegarmos ao modelo do cristão que Deus deseja. Que você entenda que o pecado traz consequências. E que lembre-se que mesmo todo mundo fazendo, Deus te vai julgar. E que não existe pecado grande ou pecado pequeno. Lembre-se que Deus vai te perdoar. Por isso não vá em frente e peque. O que você deve fazer é evitar o pecado. Lembre-se hoje que essas mentiras do pecado não podem fazer parte da minha lista como cristão. Porque o diabo é o pai da mentira. Mas hoje Deus está dizendo para ti, filho, se você já cometeu uma dessas mentiras, a fim de cometer um pecado, essa mensagem dispôs a Cristo. E que é possível chegarmos ao modelo do cristão que Deus deseja. Que você entenda que o pecado traz consequências. E que lembre-se que mesmo todo mundo fazendo, Deus te vai julgar. E que não existe pecado grande ou pecado pequeno. Lembre-se que Deus vai te perdoar. Por isso não vá em frente e peque. O que você deve fazer é evitar o pecado. Lembre-se hoje que essas mentiras do pecado não podem fazer parte da minha lista como cristão. Porque o diabo é o pai da mentira. Mas hoje Deus está dizendo para ti, filho, se você já cometeu uma dessas mentiras, a fim de cometer um pecado, pare. Porque a minha graça te basta. Lembre-se, se precisamos crescer em Cristo, precisamos aprender a lidar com o pecado e não cometer as mentiras que o pecado realmente traz. E que o amor de Deus, que exceda todo o entendimento, permaneça comigo e contigo por todo sempre. Amém. Vamos orar. Eterno soberano Deus, agradecemos por esse momento e ajuda-nos a vencer o pecado. Reconhecemos hoje que o pecado não traz realizações, que Deus vai me julgar porque todo mundo, mesmo que todo mundo faça, que Deus vai me perdoar mesmo que eu tenha cometido um pecado. Não importa quão longe eu fui, o Senhor está pronto para me receber. Obrigado por esse momento, perdoa os nossos pecados. Aquela pessoa que está a ouvir essa mensagem, que entenda que Deus está disposto a perdoar. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, se precisamos continuar com essa caminhada, precisamos aprender a crescer em Cristo. Convide os seus amigos, se inscreva no canal, faça parte dessa mensagem de salvação e compartilhe com aqueles que ainda não ouviram essa mensagem. E com o amor de Deus, que exceda todo o entendimento, permaneça contigo e comigo e para todo sempre. Amém.